Então, uma vez por mês o pessoal da diretoria se reúne e faz uma programação. E eles programaram de eu conversar com vocês. É diferente da primeira parte, que é uma palestra. Vocês estão reparando que as irmãs estão chamando para a Câmara de Passe, vocês vão, vocês voltam. Se vocês, quando tiverem lá, voltar, o assunto está estranho, vocês não estão entendendo, é uma conversa. Vocês brecam, param, fazem perguntas, tá? É diferente da primeira parte, que a irmã apresentou, a gente bebeu da fonte, curtiu muito, agora é bate-papo, tá? O assunto são eles que escolhem. Nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho, a gente sabe, Jesus viveu naquela época até ser crucificado, principalmente os 3 últimos anos. Está na Bíblia como o Novo Testamento, segundo o Espiritismo. Vamos falar um pouquinho de Espiritismo, então. O Espiritismo começou nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, época do Bang Bang, o pessoal tudo armado, aquela que a gente vê nos filmes de Bang Bang mesmo, 1850, por aí. Rideusville, um protestante, nos Estados Unidos tem muito protestante, mudou para uma casa antiga e começou barulhos nas paredes, nas madeiras das paredes, as casas eram de madeira, né? E as filhinhas dele não se intimidaram não, e começaram a conversar com esses espíritos, eram espíritos se comunicando. Combinaram um código, uma batida para sim, 2 para não, e rolou o maior papo, tá? Esse espírito disse que ele não estava tranquilo, porque ele tinha sido assassinado nessa casa, ele tinha sido sepultado no porão da casa, depois se descobriu que era verdade e tudo, mas nos Estados Unidos, o povo protestante, eles são diferentes, vamos dizer, vai? Então essas irmãs Fox foram direcionadas à apresentação ao público, ganhar dinheiro. Irmã mais velha já começou a apresentar em teatros. Conclusão, as meninas acabaram com problema de alcoolismo. Os religiosos dos Estados Unidos fizeram elas desmentir tudo aquilo que elas tinham trazido dos espíritos, e o espiritismo não foi para frente nos Estados Unidos, tá? Vamos para a Europa agora. A nossa irmã falou muito aí da França, ela até perguntou que época foi a Revolução Francesa. Foi final do século XVIII, 1790 e pouco até 1799. Nessa época, realmente, como ela falou, era a guilhotina, fazia revolução, depois dividiram a França em departamentos para ser governado por... Mas era gente muito ambiciosa, um matou o outro, veio a família do Napoleão, guerra. Em 1804 nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse menino ficou órfão 7 anos de idade, o pai dele servia as tropas de Napoleão, mas era uma família de posses, e ele era de família católica, tá? A família vendeu uma propriedade, pagou o ingresso dele em Yverdon, um castelo em Yverdon, na Suíça, onde ele foi estudar com Pestalozzi. Pestalozzi é o que tinha de mais moderno na época, tá? No mundo. Então ele, numa época que a educação era com castigo físico, ele tinha como lema que a educação tinha que ser passada com amor, com respeito, tá? Com 18, 19 anos, então Hippolyte já está formado e está residindo em Paris. Era o centro do mundo, tá? Chamado Cidade Luz, as maiores cabeças, as pessoas mais inteligentes estavam por ali, tá? A grande revolução para a humanidade estava para acontecer ali, tá? Ali tinha artistas, tinha cientistas, a nata da sociedade estava ali em Paris. E Allan Kardec, então, ele ainda não era Allan Kardec, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Educador, trabalhando com educação, fez muito sucesso, tá? Criou um colégio que teve muito sucesso na época, todas aquelas ingerências que teve, Napoleão, a França, aquilo que era do Império não servia, e o moderno
era justamente o Pestalozzi e o Allan Kardec. Só que enquanto ele e a esposa dele cuidavam da parte de pedagogia, de ensino, de cursos, eles deixaram a parte financeira com um parente. Esse parente era viciado em jogos e ele perdeu tudo, tá? Mas espírito de valor, ele não se deixou abater, não. Continuou estudando, pesquisando, trabalhando, fazia traduções do alemão, até serviços de contabilidade ele pegou na época para se reerguer. Como a nossa irmã falou do que aconteceu na França, vamos dar uma paradinha em 1848, está pertinho já de chegar ao Espiritismo. 1848, quem leu Os Miseráveis do Victor Hugo, vai se lembrar da Guerra de Trincheira. Paris, nessa época, era o seguinte: as casas tinham 2, 3 andares. No primeiro andar moravam os pobres e os ricos moravam nos andares superiores. Os pobres levavam a água lá para cima, os ricos se serviam, eles traziam os dejetos e primeiro curso d'água que encontrava jogava por ali mesmo. Condução na cidade de Paris era carruagens, cavalo, e cavalo nunca usou fralda, tá? Então vocês imaginam como era Paris. A Cidade de Luz não era uma coisa muito higiênica, não. E as mulheres com aqueles vestidos até o chão. Bom, em Paris os quarteirões eram muito grandes. E para você ir de uma rua a outra, você tinha que dar uma volta muito grande. Então eles construíram no meio das construções passagens. Nessas passagens eles construíam galerias de lojas, restaurantes, livrarias. Hippolyte Léon Denis Rivail morava numa dessas livrarias. Numa dessas passagens ele tinha uma livraria, ele dava os cursos e ele era um pesquisador do magnetismo animal. Ele trabalhava com curas, imposição de mãos, hipnotismo. E ele foi convidado a ir numa reunião onde os espíritos estavam se apresentando. As mesinhas balançavam e respondiam as perguntas. Ele desenhou: se você não me provar que mesa tem cérebro e circuito neural, nervos, eu jamais vou acreditar nisso, tá? Mas as pessoas que estavam convidando eram pessoas que ele respeitava, eram cientistas, eram pesquisadores, e ele acabou indo. Então o casal Hippolyte e Gabi, a sua esposa, foram numa reunião dessas, e nesse dia a mesinha se agitou, balançou, fez reverência ao casal e disse que eles haviam sido escolhidos para codificar a doutrina dos espíritos. Então não era de Allan Kardec, tá? Allan Kardec foi um apelido que ele arrumou. Nessas reuniões ele ficou sabendo que numa outra vida anterior ele havia sido um druida na Gália e que se chamara Allan Kardec. Então ele adotou o pseudônimo Allan Kardec para diferenciar o que ele tinha escrito como pedagogo, pesquisador do magnetismo, Hippolyte Léon Denis Rivail, e agora o que ele estava apresentando, que era a doutrina dos espíritos. Então agora surgiu Allan Kardec. Primeiro livro dele, em 1857, Livro dos Espíritos. Perguntas e respostas. A primeira edição tinha 500 perguntas e a resposta dos espíritos. Quem eram esses espíritos? Espíritos de uma esfera muito elevada. O líder deles se chamava o Espírito de Verdade e se apresentava regularmente para o nosso Hippolyte, que depois se tornou Kardec, tá? Vários livretos também foram lançados nessa época, mas o Livro dos Espíritos que nós temos até hoje é da segunda edição. A segunda edição já reuniu algum desses livretos e ele saiu com 1019 perguntas e as respostas dos Espíritos. Esse livro é formidável, tá, gente? O grande trabalho do educador Hippolyte foi dividir em 4 partes. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes e dividido em capítulos. E tem um índice que é formidável. Então, por exemplo, você quer saber o que os espíritos dizem sobre sonhos. Você vai lá no índice e vê lá, as perguntas sobre sonhos são essa, essa e essa. Então você consegue consultar esse livro como quem consulta uma enciclopédia, tá? E ele abrange
dá uma geral em tudo, tá? Coisas que a ciência está descobrindo hoje, eles já estavam falando lá em 1857, saiu o Livro dos Espíritos, tá? 1857, o Livro dos Espíritos, aí saiu o Livro dos Médiuns, é uma continuação do Livro dos Espíritos, mais ou menos no mesmo estilo, só que mais direcionado às pessoas que querem consultar os espíritos. Então, como identificar os espíritos? Nessa de identificar os espíritos, saber se são do bem, se não são, ele fala muito na parte moral. Aí então surgiu o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Nesse livro, os espíritos pegaram trechos do Evangelho, da Bíblia. Pequenos trechos da Bíblia. Não tem a Bíblia toda, tá? Esses pequenos trechos, então, vêm com as explicações dos espíritos sobre aquele pequeno assunto, tá? A parte que escolheram para a gente conversar hoje o capítulo muitos serão chamados, poucos os escolhidos, que é o capítulo 18. Mais especificamente, nós vamos falar: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Dá até um medo isso daí, né? Será que deram muito? Será que vão cobrar? Como é que eu fico? É um assunto da noite, tá, gente? Desculpa o preâmbulo, mas sempre tem gente nova, eu gosto de falar um pouquinho da história do Espiritismo, tá? Essa parte que está no Evangelho, que é da Bíblia, está em João no capítulo 9, de 39 a 41, é Jesus falando. Jesus diz assim: vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que com ele estavam, ouviram essas palavras e lhe disseram: somos nós, acaso, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora que dizeis que vedes, é por isso que o pecado permanece em vós. Jesus, ele era doce, ele era meigo, ele era amigo com os necessitados, tá? Os doentes, os pecadores. Com os fariseus ele não alisava muito não, tá, gente? Quem eram os fariseus, então? Judeu sempre foi complicado, tá? Desde a época que o Moisés tirou eles lá do Egito, esse povo era dividido em tribos, um brigava com o outro, um queria ser mais que o outro. Fariseus, então, eram os responsáveis pela parte da teologia judaica, cumpridores rigorosos das práticas exteriores, do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de partidarismo, inimigo dos inovadores. Eles fingiam ter uma grande severidade de princípios, mas sob a aparência de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Então esse pessoal odiava Jesus, tá, gente? Esse pessoal queria acabar com a raça de Jesus. Ele era inovador, ele estava falando umas coisas muito diferentes, tá? Esses eram os fariseus, mas era o pessoal que cuidava do templo, as sinagogas, foram eles que eles inventaram. Só que eles seguiam as palavras, os ensinamentos de Moisés ao pé da letra, com uma tendência a justificar aquilo que eles faziam, que não tinha muita justificativa, não. Lá atrás falamos de pecado também. Pecado deixa a gente assim. Isso daí está na Wikipédia, tá, gente? Não estou inventando nada, não. Pecado comumente utilizado no contexto religioso para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus. Então, se eu fui mal criado com o meu vizinho, eu já pequei. Por quê? Porque eu fui contrário à vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente se entenda, se irmane, ajude um ou outro. A caridade, que a nossa irmã falou muito na primeira parte, é a vontade de Deus. Quando nós estamos fora disso, nós estamos em pecado, tá? Mas para mim não estava bom ainda não. Aí eu fui no comecinho do capítulo 9, que é essa parte que eu falei
para vocês de Jesus falando, os fariseus questionando, é o final do capítulo 9. O começo do capítulo 9 está assim: Jesus viu um homem que tinha nascido cego. Vocês lembram que 3 anos antes da crucificação, Jesus resolveu: agora é a hora, eu vim aqui para isso, vamos lá. Procurou João, foi batizado, fenômeno de voz direta, uma voz do Espírito Superior falou: esse é o meu filho, esse cara aí que vocês têm que seguir. Jesus então dali saiu convidando o pessoal para ser os seus apóstolos, tá? Então ele reuniu uma turminha, um era pescador, outro era cobrador de imposto, larga, vem comigo, vem comigo. E ele andava com esse pessoal, ia exemplificando, era um mestre ensinando o pessoal as coisas que estão no Evangelho. Como a nossa irmã na primeira parte falou, Jesus não deixou nada escrito, tá? O que ele fez foi isso. Ficou 3 anos andando com esse pessoal naquela região. Essa região que ele está aí é Siloé. Siloé ficava do lado de fora da muralha de Israel, tá? De Jerusalém. E tinha uma piscina onde as águas canalizavam, tinha a piscina de Siloé. Na muralha tinha uma passagem, então todo mundo que estava em trânsito, era um lugar de muito movimento, aquela porta de Siloé. E o ceguinho de nascença estava ali pedindo esmola, tá? O pessoal que estava com Jesus, que eram os apóstolos, questionaram Jesus: mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Eu que não sou mestre de ninguém, se alguém me perguntasse isso, falaria: ô meu, se manca, como alguém pode pecar antes de nascer? Mas Jesus não questionou. Aí eu fui na parte antiga da Bíblia. Então eu encontrei em Êxodos 25, 34, 7, em Números 14, 18 e no Deuteronômio 5, 9. Afirma-se que Deus visitará a iniquidade dos homens, a iniquidade dos pais nos filhos, sobre os terceiros e quartos. O que era explicado literalmente que os filhos pagam pelos pais. Todavia, o próprio Deuteronômio, no 24:16, está escrito: não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada homem será morto pelos seus erros. Complicou, né? Era tudo judeu. Todo mundo conhecia isso daqui. Aí então o pessoal do povão ali judeu acreditava que se eu pecasse, meu filho ia pagar, meu neto ia pagar, meu bisneto ia pagar. Que Deus justo, soberanamente bom e justo ia fazer isso. Não tem cabimento, né, gente? Tanto é que não tem cabimento que lá na parte antiga da Bíblia diz de terceiro e quarto e não fala do segundo. Segundo quem que é? O meu filho. Jamais o meu filho vai poder ser eu mesmo. É preciso que eu esteja vivo para haver a concepção. Então eu tenho que estar vivo para o meu filho passar a existir. Então o segundo não entrou. Mas o terceiro entrou. Por quê? Porque eu posso ter feito um esparramo nessa vida aqui. Morri. Aquilo tudo que eu esparramei vai ter que ser juntado. E se eu voltar na terceira, como meu neto, na mesma família, com o propósito de juntar o que eu esparramei, ou como o meu bisneto. Então por isso que ele fala terceiro ou quarto. É eu mesmo voltando para recolher aquilo que eu esparramei, tá? Isso é justo. Isso é reencarnação. Só que na época não se falava em reencarnação, se falava em ressurreição, o próprio corpo voltar à vida, era um negócio muito estranho, tá? Reencarnação é coisa de Allan Kardec para cá, tá? De 1857 para cá. Tá claro isso, gente? Deus voltou a ser soberanamente bom e justo? Eu fiz, eu esparramei, eu tenho que voltar e juntar. Eu volto na terceira ou quarta, naquela mesma família. Aquilo tudo que eu perdi, que eu desbaratei, eu vou ter que refazer de novo, como o meu neto, tá? Ou como o meu bisneto. Em frente então.
Jesus respondeu para os apóstolos: ele é cego não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então, o que quer dizer isso? Não houve erro nem dele próprio em vida anterior, nem dos pais dele. Ou seja, a cegueira não é kármica, mas simplesmente uma provação. Nós estamos num mundo de expiações e provas. Expiação tem a ver com o meu passado. Numa outra vida, como eu falei, eu esparramei. A minha expiação é vir nessa vida juntar o que eu esparramei, tá, gente? Isso é expiação. Tem a ver com o meu passado. O que eu fiz em outras vidas, eu vou ter que reparar nessa daqui, tá? Isso é expiação. Eu vou ter que sentir na carne aquilo que eu fiz outros sofrerem. Expiação. Provas é para o futuro. Eu pretendo no futuro, sei lá, ser um provedor de asilo. Então nessa vida aqui eu vou conviver com muita criança, muitos órfãos, para ver se eu levo jeito para numa próxima vida. Então a prova tem a ver com o futuro do espírito, tá? Nós estamos num mundo de provas e expiações. Esse carinha aqui nasceu cego por prova. Ele não tinha pecados para expiar e ele aceitou: eu quero nessa vida vir cego, lá na frente eu vou encontrar com o tal de Jesus e vou ser curado por ele. É uma encarnação de prova. Está claro isso daí? Vocês já tinham pensado nisso ou não? Formidável, né? Porque Deus é soberanamente bom e justo. E tudo isso que Ele criou, mesmo esse cara que nasceu cego, foi curado por Jesus, é uma prova para coisas que Ele vai atingir lá na frente. Então Ele está passando por uma prova. Está sendo bem sucedido naquela prova. Vocês sabem dessa história aí: Jesus cuspiu no pó da terra, fez uma laminha, passou no olho do ceguinho, falou: vai lá na piscina se lavar. O ceguinho foi, se lavou e começou a enxergar. Aquilo todo mundo conhecia. O cara nasceu cego, pedia esmola lá na porta, todo mundo sabia: o cara está enxergando agora. Foi parar nos fariseus. O pessoal da sinagoga: vamos conversar com esse cara aí, que história é essa aí? O dia que Jesus tinha feito lame e curado o cego era um sábado. Aquele judeu cheio de seguir as leis, no sábado ele nem lava a louça que ele usou, tá? E Jesus curou um cego no sábado. Aí começaram a questionar o cego, né? O cego nem conhecia direito Jesus, não. Ele falou assim: eu não sei, o cara chegou, fez a lama, mandou e eu estou enxergando, né? Deve ser um profeta, o cara falou. Os fariseus ficaram muito putos. O que é isso, meu? Você vem aqui, um pecador, falar que o cara é um profeta? Que é isso? Se manca, cara. Não é possível. E esse pessoal da sinagoga aí, esses fariseus aí, ele expulsava o pessoal, ele deixava o pessoal numa situação difícil na sociedade, tá? Não se contentaram, mas o ceguinho, ele era meio pecador. Ele falou: eu não sei, eu nem conheço o cara. O cara falou, fez e me curou. Se vocês querem seguir ele, vocês vão atrás dele. Para mim ele é profeta, né? Chamaram o pai dele. O pai do ceguinho chegou, questionaram: ele é cego de nascença mesmo? Os pais já foram com medo, entendeu? Ele nasceu cego, não sei. Ele tem idade suficiente, se entende com ele aí, pergunta para ele aí. Porque os pais tinham medo de ser expulsos da sinagoga, tá? Jesus ficou sabendo que tinha expulsado, o ceguinho foi expulso da sinagoga, lógico, tá? Ele foi bocudo, os fariseus tiraram ele. Jesus chamou ele então, para conversar. E aí então nós caímos naquele diálogo lá. Jesus conversando com ele, Jesus falou: eu vim a esse mundo fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Os fariseus que estavam de olho em tudo, então
ouviram essas palavras e disseram: nós por acaso somos cegos? Aí Jesus fechou a boca deles, né? Se vocês fossem cegos, vocês não seriam tão culpados. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vocês dizem que enxergam, então arque com as consequências, tá? Vamos voltar lá então. Eu falei que dá um medo. Será que Deus deu muito, não deu muito? Será que eu vou ser muito cobrado ou não? A gente fica indeciso, né? Eu fui no Livro dos Espíritos, pergunta 619. Deus proporcionou a todos meios de conhecer a sua lei? Lá os Espíritos respondem, Espíritos de luz, tá? Todos podem conhecê-la, a lei de Deus, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Tá? A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre desse princípio. A cada nova existência, sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando você lê de uma vez, você tem um entendimento. Você dá uma segunda lida, pesquisa, você tem outro entendimento. Eu faz uns 12 anos que eu leio esse livro praticamente todo dia, tá, gente? E sempre estou descobrindo nesse livro coisa nova. Por quê? Porque eu não sou espírito de luz, gente. Eu sou espírito vira-lata que estou aprendendo, tá? O caminho é esse, tá? Evangelho segundo o Espiritismo. Não deixe de ler, tá? Todos os homens são médium. Eu fui no Livro dos Médiuns. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Todos os homens têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. A voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos. E é desse ponto de vista que todos os homens são médiuns. Nos momentos de dúvida, de aflição, de contrariedade, até de inspiração, parece que tem duas vozinhas, né? Uma falando assim: dá nada não, isso daí é assim mesmo. Tem outra que fala assim: isso não pode ficar assim, reage, o que você está pensando? Agora o livre-arbítrio é meu, tá? Se eu seguir nessa banda aqui, os assuntos bons vão encadeando e o espírito, o anjo protetor, o espírito guia, o nosso guardião, entra nessa e vai só inspirando coisa boa. Se eu embarcar do outro lado aí, o inimigo, o obsessor, aquele que quer ver o circo pegar fogo também, entra nessa e é que nem uma cunha, tá? Se abriu, ele enfia a cunha. Você bobeou, ele vai enfiando a cunha até rachar, tá? É o que ele quer ver o circo pegar fogo. Livro dos Espíritos 489. Há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito, o bom gênio, ou o anjo da guarda. Diga lá. Mas eu estou encapufado. Vamos lá. Volta lá no Siloé. Volta lá no Siloé. Volta? Por que você está encafifado? Seguinte, eu sempre vou dizer que se você hoje manifesta uma dificuldade, seja ela cego, seja ela faltando uma perna, é uma prova, ou expiação. É uma expiação que você tem. Ou prova. Ou prova. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas que, aí como diz, nem ele errou, nem o pai errou, que era simples para que se Deus se mostrasse nele. Eu achei que então, no caso, esse cego estaria ali para Jesus, naquele momento,
fazer com que essa coisa acontecesse. Essa é a prova que ele aceitou. A existência de Deus, que era aquele Deus que Jesus pregava. Exatamente. Essa é a prova que esse espírito aceitou antes de nascer. Antes de nascer, ele falou, eu quero passar por essa prova. Entendeu? Então ele nasceu cego. Não porque ele tinha expiações, porque ele queria passar por essa prova. Ele se sujeitou a vir nessas condições para que Deus se manifestasse na mão de Jesus, certo? Provando que ele era um espírito que não ia se rebelar, que ia viver humildemente, pedindo esmolas até encontrar Jesus. Agora, no futuro, esse espírito deve estar bem melhor que a gente, tá? Porque esse espírito passou pela prova, foi curado por Jesus. Isso. Mas é isso mesmo, tá certinho. Não que ele tinha algum problema, né? Não era expiação, era uma prova que ele aceitou passar. Desculpa, obrigado. Não, foi legal, foi bom. Bom, qual é a missão desse espírito protetor? A de um pai para com os filhos, conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas aflições, sustentar sua coragem nas provas. Cada um de nós tem um, tá? Um espírito protetor, antes de nascer, ele falou, ó, vai lá que eu fico do lado de cá, dou a maior força, tá? O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e o segue depois da morte na vida espiritual, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas. Cada um de nós tem um, tá? Antes da gente vir, um cara desse, alto nível no plano espiritual, falou, vai lá para a carne, reencarna lá em Limeira, vai ser pobre, vai aguentar desaforo, vai brigar com o patrão, que eu fico do lado de cá e te dou uma maior força, tá? Nós temos um, tá? Pergunta 620. A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Então, quando eu era espírito, antes de eu reencarnar, eu tinha uma compreensão melhor do que agora que eu estou na carne, estou na influência da carne? Ele a compreende segundo o grau de perfeição que tenha chegado e conserva sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ele a esqueça. Intuição é o que vem de dentro. É coisa que eu desenvolvi nas outras encarnações. Então, a intuição, ela está em mim já, eu só deixei ela vir para fora. Inspiração é como a palavra inspirar, ela vem de fora. Então os espíritos inspiram ideia. Quando é uma intuição, é coisa que eu desenvolvi em outra vida, já é meu já, tá? Mas está escondido lá naquela essência divina que eu tenho. Eu preciso deixar isso vir à tona. A melhor ferramenta para isso é a meditação, tá? Meditação, você tira todas as ideias da cabeça e deixa aquele Deus interior que todos nós temos vir à tona, tá? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. 621a. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem que lhe a revelem? Ele a tinha esquecido e desprezada. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Até Jesus, um espírito de alto gabarito, foi tentado. Quando a gente está na carne, a gente sofre muita influência do meio, tá? É um que chama por uma coisa errada aqui, é outro que te elogia de lá para conseguir isso aqui. A gente vai passar por muitas tribulações na vida da carne. E está arriscado a gente esquecer e desprezar essas leis de Deus que a gente já adquiriu em outras vidas e que está lá no íntimo, lá no fundo da consciência, tá? Voltando então a Jesus. Se fosse cego, não teria pecado. Jesus diz que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. O fariseu tinha a pretensão de ser os mais esclarecidos da sua nação. Mais culpados se mostravam aos olhos de Jesus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. É com nós que está falando agora, tá?
Se eu já tenho essas leis de Deus, a vontade de Deus já está inserida no meu íntimo, eu tenho consciência disso, mas será cobrado, tá? Se eu ainda sou porra louca, não estou nem aí, não sei, depende da minha intenção, o grau da dificuldade que eu passei, o quanta tentação eu tive, por que eu me deixei cair. Deus é soberanamente bom e justo. Ele vai dar oportunidade para a gente falar assim, não, agora chega, eu vou virar para cá. Você sempre vai ter o livre-arbítrio de falar assim, cheguei até aqui, não está bom, parei, vou virar e vou voltar. É o livre-arbítrio seu, tá? Aonde que eu parei, não? O cuidado de todo, foi aqui, né? O cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa há que lhe diga respeito. Isso é para quem psicografa principalmente, tá, gente? Normalmente a pessoa assim, os espíritos falaram pela minha psicografia que fulano, beltrano negativo. Eles falaram que você, meu. Normalmente quando você recebe uma mensagem mediunicamente, aquilo que está sendo falado é para o ouvido mais perto. O ouvido mais perto da minha boca é o meu, tá? Então, normalmente, uma mensagem que você teve uma intuição, eu fui ler uma mensagem do Chico, isso daqui tá bom para minha esposa, tá bom para o meu filho, negativo. Aquilo te tocou é para você mesmo, tá, cara? É o que ele está falando aí. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, graças a Deus, nós fomos inspirados. Inspiração provavelmente veio de fora, de algum espírito guia nosso. Vai lá, passa naquela casinha de oração lá, assiste uma palestra, vê o que o Vilmar tem para falar lá, toma um passe. Então o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Isso daqui que nós estamos fazendo hoje é um chamado, tá, gente? Para que a gente também seja escolhido. Vamos passar o filme? Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.